Olá pessoal, estamos iniciando o nosso segundo episódio aqui na 21ª Jornada Nespro e também a segunda Congresso de Criadores. Hoje estamos nesse episódio recebendo, né, o nosso colega, professor, ex-professor, né, professor Antônio Mário Pens, e também palestrante aqui do evento, então, né, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar um pouquinho aqui, a palestra, né, que o senhor nos brindou foi sobre um mundo em transição e o protagonismo da produção de carne bovina no Brasil. Estamos aqui também com o Felipe, que é nosso bolsista e também atuante dentro do grupo. Seja bem-vindo, Felipe. Eu me chamo André Vian, sou professor da Faculdade de Agronomia, né, do Departamento de Plantas de Lavoura, e vamos fazer esse bate-papo hoje, então, sobre, né, a pecuária, enfim, e esse universo que nós vivemos, certo? De oportunidades, muitas oportunidades. Antes de mais nada, né, nós sempre ficamos um pouco receosos de apresentar o nosso convidado, falar de toda a biografia, né, porque senão nós vamos precisar de um tempo bem generoso para falar de toda a biografia, né? Então, professor Pen, seja muito bem-vindo, se assim eu posso lhe chamá-lo. Gostaria além de dar as boas-vindas, que o senhor fizesse uma apresentação, para talvez, né, o nosso público de casa, quem está nos ouvindo hoje, possa ser a primeira vez que está, né, vendo o senhor, acredito que não, mas contando um pouquinho sobre a sua trajetória, enfim, né, até o dia de hoje, e como é que seu caminhar aí. Meu andar, na verdade, é um andar de 54 anos de profissional. Me formei, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agronomia, onde você trabalha hoje. Depois disso eu fiz o meu mestrado também na URGS, no nosso departamento, na época eu aluno. Em 76 eu fui aos Estados Unidos fazer o meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis. Voltei em 80, já como professor, logo depois adjunto. Então passei por auxiliar de ensino, assistente, adjunto. Fiquei na universidade até 2009, mas um pouco antes, em 1989, eu fui fazer um pós-doutorado, agora na Universidade da Geórgia, também nos Estados Unidos. E quando eu voltei em 94 para 95, eu já estava com professor tempo parcial. Eu com mais 4 colegas, nós fundamos uma empresa de nutrição chamada Nutron Alimentos. E eu continuo na empresa até hoje, embora a nossa empresa tenha sido vendida por uma empresa holandesa chamada Provime. E há 15 anos atrás, essa empresa Provime foi vendida para a Cargill, ao qual eu faço parte hoje como um dos profissionais, um dos técnicos. Isso me deu uma exposição importante como profissional, porque dentro da empresa eu fui assumindo atividades locais no Brasil e depois na América Latina e depois com algumas responsabilidades internacionais. Isso me deu a chance, tive 28 alunos de mestrado e doutorado, que eu lembro com muita saudade, vários de iniciação científica, aproveitei para escrever bastante, tenho muita coisa escrita nesses anos todos e andei por aí, tentando representar da melhor maneira possível a nossa URGS e o nosso país. Que bacana. Felipe? Bom, um prazer conhecer mais sobre a trajetória do senhor, muito inspiradora. Obrigado. E a primeira pergunta vai no sentido assim, bom, sabendo que o senhor tem uma ampla experiência visitando outros países, palestrando em basicamente todos os continentes, se é que posso dizer, né, vendo aqui a sua trajetória. Gostaria de perguntar assim, como o senhor tem visto uma mudança assim no mundo em relação ao consumo de carne, em relação à proteína, e se o senhor nota assim, que há alguma mudança nos países de forma global assim, que afete a produção de carne no nosso país. Interessante, obrigado, Felipe. Quando nós pensamos em mundo, não é muito importante, e eu fiz questão de mostrar isso, existe uma migração do meio rural para o meio urbano, e isto já faz, em alguns países, e o nosso é um deles, mais do que uma geração. Então tem urbanos hoje
em que os pais já eram urbanos. Então a história rural para esse indivíduo está muito distante. Aquela galinha da avó, ele não sabe o que é isso. Como quem sabe o pai dele ainda lembrasse. Então essa urbanização da sociedade traz para ela uma dificuldade muito grande de entender o que acontece no meio rural. E que nós, por diferentes razões, eu acho que por sermos discretos por natureza, nós temos dificuldade de comunicar. Então, cada vez mais, esse distanciamento faz com que o entendimento de quanto nós somos importantes, como produtores, técnicos, empresários, não é? Para essa sociedade que depende do alimento. Se não comprar do José, vai comprar do Pedro. Sim. Então não tem saída. E isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os países, porque a urbanização não é um privilégio do nosso país. O que me chama a atenção, e sempre me chamou a atenção, quando a gente anda, nos países todos que eu tive a oportunidade de andar, né, e realmente tive a oportunidade de andar por todos os continentes, quando ainda eram 5, porque agora já criaram umas modificações aí, né, a gente tem que respeitar muito, primeiro entender o país que você está visitando, como técnico ou como comerciante. Tem que entender a sua cultura, muito, que em alguns países ela é muito diferente da cultura latina e brasileira em particular. A gente tem que ter muito respeito às características religiosas, que em alguns países isso é muito importante. Inclusive nas conversas, você tem que ter muito cuidado para não afetar e trazer qualquer constrangimento. Por exemplo, num país que não aceita o consumo de carne de suínos, você não pode fazer uma pregação da carne de suíno. Você tem que ter esse cuidado. E eles, sabendo da nossa importância, eles têm muita curiosidade pelo Brasil. Especialmente os países não desenvolvidos têm muita curiosidade pelo Brasil. Os países desenvolvidos é um pouco diferente, é uma mistura de eu já estou bem, uma mistura de que um país em desenvolvimento pode contribuir. Então as relações são um pouco diferentes. Mas os países em desenvolvimento como nós, como o nosso, esses países têm muita curiosidade. E quando entra no segmento da produção animal, mais do que nunca. Porque, de novo, como eu comecei, o alimento é fundamental. E todos sabem o quanto nós já estamos alimentando o mundo. Porque os nossos produtos estão em todas as prateleiras. Então é muito bonito da minha parte, quando tempo atrás eu tive na Arábia Saudita e vai no supermercado e carne de frango sadia. Mas não é carne de frango, o produto é sadia. Sim. É sinônimo de carne de frango. Porque uma empresa, num determinado momento, definiu padrões de qualidade que foram muito bem aceitos. E é bom para toda a sociedade, porque a produção de carne naquele país, ela tem que estabelecer o padrão de quem eles compram. Então isso traz um benefício que nós brasileiros às vezes não nos damos conta, traz um benefício coletivo. Porque cada vez eu tenho que ser melhor. E quando eu tenho um benchmark como nós brasileiros, com toda humildade, é um benchmark bonito de ser atingido. Então eu diria assim que a minha maior experiência nessas viagens, quem sabe o grande patrimônio que eu trago desses anos todos, é ter convivido com pessoas tão distintas que, por outro lado, com algumas necessidades primárias iguais às minhas. Então, se você consegue se relacionar sem nenhum comprometimento que tu traga no teu paradigma próprio, você aprende muito. E que é possível, a gente também ajuda a levar o que nós acreditamos, não é? É interessante, né? E veja que quando nós falamos, né, de pessoas, países, religiões ou condições culturais, né, também, nós entramos em nichos, né, como o senhor muito bem falou, de tipo de proteína, né, de tipo de carne,
enfim, uma série de nuances assim que precisam ser trabalhadas, com certeza. Se nós formos falar, por exemplo, de, né, como é o próprio título da palestra que o senhor nos trouxe, né, esse mundo em transição, tá? Claro, nós estamos, às vezes, uma aceleração maior, outra menor, mas sempre estamos em transição, mudando. Talvez agora o que está sendo discutido, inclusive aqui nesse congresso, né, nesse evento de casa cheia, né, já está sendo discutido hoje e amanhã, esse novo definição, essa nova necessidade de proteína. Como que nós poderíamos dizer qual que é o padrão hoje que, né, nós temos de proteína animal? O que o mundo demanda ou vem modificando essa demanda de proteína? A necessidade de proteína animal está evidenciada em todos os indicadores, né? Quer dizer, ninguém conseguirá provar, por mais que tentaram há 5 anos atrás, com as alternativas de proteína animal, com as proteínas vegetais, tudo isso, os ditos proteínas vegetais, né? E que estão mostrando que não é assim, não era tão simples quanto achavam. O que a população demonstra, todas as populações, é um apego pela proteína animal. Claro que elas variam de país para país, ou porque nós já falamos de cultural ou religioso, ou por preferência mesmo. Por exemplo, tem países que preferem um tipo de corte e outros um diferente corte. Então eu não posso levar para um país que quer um corte A um produto B. Esse produto vai chegar com um preço depreciado. Então a primeira coisa é nós entendermos o que o cliente quer, qual é a necessidade do cliente. Então esse checklist de necessidade, de preferência, de interesse, ele é vital, para você não passar vergonha de chegar com um produto que não é da sua preferência. Um outro ponto importante, que eu já comentei antes, mas eu reforço, como a sociedade urbana ela está muito longe da sociedade rural, nós temos, e o Brasil tem que fazer cada vez mais isso, nós temos que mostrar, famoso aquele, mata a cobra e mostra o pau. Nós temos a obrigação de sermos muito objetivos, pragmáticos da maneira que nós fazemos. Porque eu insisto em dizer que o indivíduo que está na cidade já não lembra e não conhece o que aconteceu lá. Então, esta comunicação que resulta em segurança alimentar, que resulta em bem-estar animal e que resulta em sustentabilidade, com todos os vieses que tem, que são os mais complexos, Mas esse tripé, esse trinômio, que é segurança alimentar, este problema de bem-estar animal e sustentabilidade, ele tem o mesmo preço. Eu sempre digo que $1 ele tem o mesmo valor independente do país que tem esse dólar. Porque no passado a gente diz assim, não, mas o mercado europeu paga melhor? Paga melhor, por um produto melhor. Certo? Mas na hora que eu oferecer um produto que ele for igual para as preferências de todas as nações, $1 de um país, que eu não vou citar o nome, mas qualquer país em desenvolvimento, tem o mesmo preço. Então eu, como sociedade daquele país, eu quero comprar melhor. Porque o meu dinheiro é o mesmo que o teu. Então este problema faz com que toda a produção animal cresça. Porque eu já não consigo mais discriminar. Eu não consigo mais dizer eu vou segunda-feira produzir para o mercado A e na terça para o mercado B. Porque eles se confundem, não é? Então isso para mim foi um crescimento, e para vocês mais jovens que estão entrando nessa maravilha chamada produção animal, vocês vão identificar isso. Só que o meu espelho retrovisor tem uma curva de crescimento que é muito menor do que o que eu vejo no meu espelho na frente. Os ganhos dos últimos 54 anos como profissional não levarão 54 anos para chegar a ser o dobro do que é hoje. Então, por isso que os jovens
têm que estar muito preparados. E mais importante, no meu entendimento, cada vez com uma visão mais universal do conhecimento. Eu sou da época da especialização. Essa especialização é importante num determinado momento da tua vida. Depois dali você tem que explodir essa informação. Então eu diria o seguinte, não podemos subestimar em nenhuma circunstância qualquer diferenças entre países. Nós temos que respeitá-los todos da maneira que um país e uma sociedade requer, que é natural, assim, e entender, escutar mais do que falar. Porque quando a gente inverte esse binômio, a probabilidade de você ter um sentimento de arrogância, um sentimento do que já sabe tudo, um entendimento de superioridade, e isso numa relação internacional, entre nós já é assim, mas numa relação internacional, isso é um mau início. Ser humilde e ouvir e prestar atenção aonde eu posso te ajudar. Não o que eu tenho aqui, tudo é só para te ajudar. Pequenos jogos de palavra que, na verdade, fazem muita diferença. Muita diferença. O senhor citou agora na sua fala agora a questão de crescimento, espelho retrovisor e o que nós estamos olhando aqui na nossa frente no para-brisa. Né? O crescimento está aqui. Quando nós falamos em pecuária, proteína animal, né, o Brasil como um player mundial, como que o senhor vê esse cenário? O Brasil, com o tamanho de rebanho, com a demanda de alimento mundial, nós continuando sendo líderes, com toda a tecnologia hoje disponível, como é que é esse para-brisa que o senhor está vendo já de crescimento aqui na frente? Eu sou um otimista de carteirinha naquilo que nós fazemos. Tá? Eu acho que esse país, nesses tantos anos que eu sou profissional, eu só tive alegrias. Eu só vi grandes conquistas, grandes mudanças, então eu não tenho um viés pessimista porque o meu passado me condena. Eu não tenho como fazer diferente. Agora, quando você olha o aspecto futuro da produção animal, ele vai exigir dos novos profissionais um reset, não é? Quer dizer, o produtor rural, ele trabalhou muito no instinto, na experiência dele ou do passado, não é? Que foi verdadeira, ninguém vai tirar isso de ninguém, não é? Mas hoje, este produtor, para transferir para a próxima geração e a próxima geração continuar, ele terá que ser factualista, ele terá que ter dados, ele terá que ter números para fazer as devidas interpretações. Existe uma mudança muito clara entre o você entender a média para você entender a variabilidade. Média não melhora processo. Média pode servir como benchmark, pode servir para qualquer coisa, até às vezes para prejudicar. Variabilidade é aquela que define quais são as variáveis mais importantes para serem efetivas no crescimento. E isso você só consegue mediante informação. Então, o produtor rural de antigamente, que era intuitivo e com sucesso, ele perde esse espaço para o indivíduo factual. O fato do Felipe ser um bolsista que está iniciando não descaracteriza ele para uma discussão comigo se ele entende mais estatística do que eu. E eu tenho vivido muitas experiências dessas. Por sorte, eu tenho um grupo de pessoas muito qualificadas comigo e que eu sofro menos. Mas hoje, conhecimento não tem idade. E esse é um tema que essa nova geração ela tem que ter isso como patrimônio. Não como o fato de dizer, não, eu sou bom porque eu sou bom. Não, é um patrimônio do conhecimento. Vai sair daquele intuitivo para um factual. E isso enobrece os profissionais. O profissional que consegue receber essa oportunidade
maravilha. Com certeza. Felipe? Bom, ainda no sentido de adoção de novas tecnologias, de melhorias, né, que a tecnologia tem trazido para o nosso setor. Nós trouxemos um dado da Cargill, do benchmarking ProBif do ano passado, que dizia que 8 em cada 10 produtores de ponta usam software de gestão. O senhor acha que... Claro, o senhor acha, mas como o uso desse software pode ajudar nos incrementos de produtividade no campo? Tu vê, Felipe, como é interessante a tua pergunta, né? 8 em 10. Já foi 1 em 10. Por que é 8 em 10? Então, porque um instrui o outro da importância daquela informação. Porque quando a coisa não pega, ela fica só assim como new faction, né? Ela, da mesma maneira que entra, ela sai. Agora, quando você diz, e é verdade do ProBif, com os 8 em 10, é que existe um processo de entendimento que o caminha por aí, que de certa maneira se confunde com a minha resposta anterior. Porque esses 8 produtores, eles não conseguem mais viver sem a informação. Eu sempre digo que quando o indivíduo consegue entender variabilidade, ele passa a ter nojo da média, porque ela não te leva a lugar nenhum. Então, estes produtores que estão dentro desse programa de gestão, e tem outros, não é? Que nós temos na Cargill, esses produtores se sentem mais seguros, eles se sentem mais previsíveis, porque a nossa atividade é de baixa previsibilidade, que eu posso ter feito tudo certo e não chover por 60 dias. Onde é que vai meu pasto? O que eu faço com ele? Então nós temos um sócio complexo, mas se eu tenho, através de todas as informações que nós temos hoje e com os dados da minha propriedade, a probabilidade de eu acertar era maior do que quando era intuitivamente. Então, este é um tema que, na nossa empresa, na Cargill, nós temos um dos nossos 3 pilares que nós chamamos basicamente de plataformas, que são plataformas digitais, entre elas as gestões de campo, não é? E que traz ao produtor uma informação que ele tem que gerar em tempo real. Não é possível mais você esperar uma resposta que venha de alguém daqui a 2 semanas ou 3 semanas. A produção animal, ela tem que ser gerenciada em tempo real. Nós, quando usamos o drone para fazer acompanhamento dos confinamentos, nós conseguimos fazer a contagem dos animais em tempo real. Como é que você conta em tempo real 15 mil animais que estão no confinamento? Pelos animais mortos, desconta, não é? Mas e aquele que não está tomando água? E aquele que não está comendo? E aquele que está muito tempo deitado? Não existe alguém que consiga circular por esses animais. E nós temos que acreditar nisso. Então, se você achava que isso aí era uma coisa futurística há 10 anos atrás, quem não acredita nisso ficou para trás. Então, esse é um processo, e muito rápido. As coisas acontecem de forma muito rápida. Isso é interessante, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, nosso grupo, né, atua também dentro da universidade com agricultura de precisão digital, e agora o senhor mencionou o uso de drones, enfim, né? Se tu for ver, até a própria, né, e juntando tudo que nós conversamos até agora, juntando informações de novos profissionais, a necessidade de entender sobre tecnologia, embora já venha praticamente no DNA, né, agora dessa geração mais jovem, nós temos ainda a necessidade, nem sempre, né, essas novas tecnologias vêm para solucionar grandes problemas como aumentar 50% a produtividade ou a produção, mas vem para auxiliar, reduzir talvez em alguma situação custo. Claro que aumenta também produtividade, mas não é de uma forma, né, tão expressiva como geralmente a gente vê por aí. Mas com certeza vem para ajudar, e aí novos profissionais que geralmente, né, dentro hoje do agro nós estamos vivendo a questão da interdisciplinariedade, ou seja, profissionais de outros setores talvez que não tivessem uma dificuldade de, né, ou nem imaginássemos que trabalhariam no agro, hoje estão trabalhando.
Isso também é algo que talvez, né, complementa aquilo que o senhor, né, discutiu antes, apresentou, né? A produção é holística. Se você não trabalhar em equipe hoje, no passado tinha os gurus, né? Eu chamava do one man show. O sujeito entendia de fio a pavio. Eu nunca acreditei nisso, né? Mas teve uma época, não é? Que aquele é o cara. Tá com um problema? Aquele é o cara. Não é? Beleza. Embora eu nunca tenha acreditado profundamente nisso, porque eu sempre acreditei no holístico. Quando você pensa em produção do gado, você, para chegar naquele animal no frigorífico, lá na casa da dona de casa, a quantidade de interrelações de conhecimento para chegar nisso é muito grande. Então, todo indivíduo que acha que consegue superar barreiras, não é? É muito difícil, vai perder. Ele vai levar muito tempo para redescobrir a roda. E, às vezes, descobre quadrada. Então, esse é um perigo. O que eu entendo, no meu ponto de vista, dentro dessa divagação aqui, não é? É que os segmentos de conhecimento, eles vão cada vez se aproximar mais. Por exemplo, até agora, que aconteceu em abril, da retirada dos antibióticos melhoradores de desempenho, nós tínhamos o manejista, a genética não, porque era uma caixa preta que está ali, um pouco a gente pode mexer. Mas tinha o manejista, o sanitarista e o nutricionista. E cada um fazia a sua parte. E entendo que fazia bem. Mas o sanitarista estava preocupado com a doença, o nutricionista estava preocupado em alimentar e o manejista em fazer aquilo que alguém propôs como melhor para que desse certo. 3 caixas isoladas. Quando se retira os antibióticos e se pensa em saúde animal e não em doença dos animais, eu não tenho mais o micro-organismo como o meu problema. O meu problema é como fortalecer o hospedeiro para que ele tenha capacidade de sobreviver a uma agressão microbiana. Isso é um conceito em conhecimento absurdamente disruptivo. Porque agora o nutricionista, ele também olha o intestino, por uma visão do nutricionista, que tem o sanitarista olhando o mesmo intestino. E o manejista fazendo o que os dois estão propondo para que esse intestino, lê-se hospedeiro, esteja apto a responder bem. Então, quando você fala dos 50%, não é, do meu ponto de vista, o meu problema não é os 50%. O meu problema é eu voltar a conversar com vocês daqui a um ano e vocês me perguntarem, professor, o que aconteceu do ano passado para cá? E eu disser nada. Então, o proprietário rural, ele tem que todos os dias ter uma inquietude, para que daqui a um ano, qualquer projeto na vida tenha o primeiro dia, que pode ser hoje como pode ser daqui a 10 anos. Você tem que decidir, não sou eu que vou decidir o teu projeto de vida, não é? Então, o que me frustra é você voltar num determinado tempo e visitar um cliente em qualquer lugar e dizer assim, meu Deus, aquilo tudo que a gente conversou há um ano, não é? E às vezes eu me frustro, porque eu pego conferências que eu dei na década de 90, que eu uso slides hoje, porque eles continuam atuais. Então a nova geração tem que ser muito mais inquieta. Não são tão ansiosos, que sejam ansiosos para fazer a coisa andar mesmo, não é? Tirar do papel. Então, fazer acontecer. Esse é o jeito. Bom, para nós finalizar agora e já agradecendo a presença aqui do professor Pens, se fôssemos deixar 2 mensagens disso que nós conversamos, de todo esse caminho que o senhor já trilhou, de tudo que vem contribuindo também para o setor, né, de pecuário. Vamos deixar uma mensagem para o produtor e outra para a juventude que está agora ingressando. Nós estamos aqui no estúdio gravando, se nós olharmos para fora, claro, nesse momento algumas pessoas, boa parte, né, dos mais de 700 pessoas estão lá assistindo as palestras e outra boa parte fazendo networking aqui fora. Mas nós vimos muitos jovens e muitos produtores também. Qual que seria as 2 mensagens que o senhor deixaria para eles? Na Cargill nós temos uma pizza que é dividida em 10, 20 e 70. Os 10% é a formação convencional. Você vai ser agrônomo, você vai ser veterinário, que pode ser mestre, doutor.
são os teus 10% de formação intelectual. 20% é o convívio com as pessoas que te circundam. Aqueles que são tuas referências, aqueles que poderão te abrir portas, eventualmente se transformar num mentor, que seria aquele que você diria: o que está faltando no meu conjunto de coisas? O brabo são 70, que os 70 depende de ti. Você é que vai fazer os 70%. E muitas pessoas às vezes ficam chocadas com isso. O que quer dizer esse 70? Eu tenho que ter uma complementariedade do meu conhecimento. Eu posso ser doutor em nutrição animal, mas quem sabe eu faço um MBA, um curso de marketing, vai me dar uma outra amplitude do conhecimento, não é? Ler muito. As pessoas reagem à leitura. Hoje tem uma barbada, qualquer artigo que você bota no computador e diz assim, traduzir, clique. Que até eu acho que vai ficar, não é legal isso. Está trazendo uma zona de conforto que não me interessa. Mas tudo bem, não é mais desculpa. Não é mais desculpa. E ler mais do que só o teu conhecimento. Você faz perguntas do dia a dia, dessas dificuldades geopolíticas que nós estamos passando, e muita pessoa não tem noção do que está acontecendo. Não importa dizer se prefere ou não prefere. Ninguém está julgando aqui. Mas eu tenho que conhecer mais do que os 15 segundos de dedo no celular. Que dizem que não é 15, que são 7 segundos. Então o sujeito consegue saber de tudo. 1 hora de dedo, qual é a profundidade? Manchetes mentirosas. Porque tem que chamar, tem que ser mentirosa, talvez é forte. Mensagens que não dizem o que está escrito no texto. Então, os 70% nós transferimos na nossa empresa. Se você quer crescer, o sonho é teu. Eu não tenho mais que te subsidiar. Eu te dei os 20%. Tu já chegasse com os 10%. Você que vai tomar a decisão. E eu vejo isso de uma maneira muito forte. E por último, o jovem quer ser champion. O jovem quer ser chefe. Não importa. Quanto mais projetos você tem na tua empresa, mais chefes tu tem. Porque cada um vai chefiar um projeto. Então ele não precisa ser o CEO da companhia para ser uma pessoa importante. Ele pode simplesmente administrar um projeto disruptivo na companhia, não é? E que dá a ele o prazer e a satisfação que ele quer. Então nós temos que administrar essa juventude, comparando eu na minha referência por juventude, de uma maneira diferente. E que tem que ser comprometida. E o chefe se compromete, porque ele tem meta. O chefe se compromete porque tem meritocracia, que tanta gente discute, não é? Você tem que ter meta. Você tem que ter o que eu quero ser daqui a 5 anos. Se eu tenho 76, eu estou dizendo o que eu quero ter há 5 anos, vocês que têm 30, que vão viver mais 80 no mínimo, tem que ter metas. Tem que ter objetivos. E não, as minhas metas não têm nada a ver com a tua. Quem sabe se confundam ali, não é? Mas nós temos que ser criativos isso aí. E para terminar, fazer tudo isso com alegria, né? Com felicidade, porque fazer tudo isso aí empurrado, sair segunda-feira de manhã da cama, fria, para encontrar um chefe chato, que não me dá coisa para mim fazer, e não consegue fazer eu ser chefe, daí não é legal. É difícil. Então era isso que eu queria dizer. Não, tá André, joia. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Fico feliz em ver GEAD, fico feliz em ver a URGS. Eu saí da URGS, mas a URGS não sai de mim. Eu tenho um amor, porque eu cheguei lá em 69, saí em 2009 e aprendi tanto. Essa instituição me deu tanta oportunidade que eu tenho que ser grato a ela. Porque se eu estou aqui, claro, eu tenho o meu componente pessoal, mas ela que me permitiu para os Estados Unidos aprender inglês. Eu não sabia dizer muito pouco. Já começou a me dar uma expectativa de mundo.
tudo eu fiz isso como professor da URGS. Quer dizer, eu tenho que acreditar nessa instituição. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas a gente tem que acreditar que o futuro é promissor. Com certeza, Felipe, quer fazer um encerramento? Dar algumas palavras? Eu acho que a gente pode encerrar juntos, né? Mas gostaria muito de agradecer a presença do senhor, o carinho, né, por nos receber, por prestar esses conselhos tão valiosos, né, que são bons de guardar. A gente queria agradecer também aqui à equipe do Nespro, a oportunidade de poder fazer o podcast do Água de Ascensão aqui durante a 21ª jornada Nespro e 2º Congresso de Criadores. É uma honra muito grande. Obrigado. E professor, uma vez professor, sempre professor, né? Com certeza é uma aula não só de carne, de mercado, enfim, de vida também, né? Então acho que esse nossa conversa hoje aqui, né, que nesse nosso segundo episódio dessa, podemos chamar de uma série especial aqui no evento da Jornada Nespro, traz justamente esse repensar muitas vezes de reposicionamento, né? E eu também acredito e concordo em cada vírgula que o senhor, né, colocou do 10, 20, 70, porque os 70% é o mais difícil e é o que, de certa forma, exige. Estudar para uma prova, fazer um trabalho é de menos. O problema é suar para fazer os 70%. Esse que é o difícil. Para concluir dentro disso aí, eu dizia para os meus alunos, né, para concluir, eu dizia para os meus alunos, você escolhe a sua ogiva. E eu dizia assim, para Canoas ou Londres? Você que escolhe. E eu estou achando bom, desde que você não se arrependa. Então, se você escolheu Canoas e vive feliz, quem sabe é muito melhor do que escolher uma ogiva muito grande. Não é certo? Mas não se arrependa. E as coisas são cruéis. O relógio, o taxímetro joga contra nós. Beleza? Sempre, sempre. Pessoal, nos encontramos aí no próximo episódio. Professor Pens, mais uma vez, muito obrigado. Um grande prazer. Felipe, prazer te e conhecer. A partir de amanhã estaremos aqui gravando mais episódios, enfim, deixamos o convite para que vocês nos acompanhem aí nas próximas vídeos que estão disponíveis aqui no nosso canal. Obrigado e até mais. Obrigado.